Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre as aflições da vida. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver o que a palavra nos diz para hoje. Está lá em João, caiu aqui o meu microfone. Está lá em João, capítulo 16, só o versículo 33 diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus falando para os seus discípulos. Aí eu quero estar conversando um pouquinho com você sobre as aflições que a gente passa em nossas vidas. Mas o que é que vem ser aflição? A aflição, ela pode ser um tormento, tribulação, ansiedade, ela pode ser uma agonia, ela pode ser problemas, angústia. Isso é aflição, adversidades. Então, a gente vê que Jesus, ele também passou por aflições. E é por isso que ele estava ensinando aos discípulos, né? Que no mundo, eles iam ter aflições também, assim como ele teve. Mas aí eu quero estar conversando um pouquinho com vocês sobre o que a gente leu em João, né? Em João, onde fala dessas aflições. E através da leitura, a gente pode tirar como lições as aflições que as pessoas passaram dentro da Bíblia. E aí eu quero destacar dois tipos de aflições diferentes, que a gente sabe, que a gente conhece a história. A primeira aflição foi a aflição de Maria. Maria, ela estava prometida para José, estava de casamento marcado, ela era uma adolescente de 14, 15 anos por aí, né? Mas ela já estava prometida em casamento a José. Mas Maria, ela ficou grávida. E quando ela falou da sua gravidez para José e que falou para ele que foi através do Espírito Santo, José não acreditou. Mas ele quis deixar a Maria, né? Porque ele não queria que a Maria fosse apedrejada. Naquela época, uma mulher que estivesse prometida e aparecesse grávida, ela era apedrejada. Mas o que é que acontece durante a história? Aparece um anjo a José e fala que a Maria está grávida por obra do Espírito Santo. E aí José aceita a Maria grávida e se casa. Mas a gente vai perceber que José, antes de receber a visita do anjo, José teve uma aflição tremenda. Não só o José, mas também a Maria. Aflições porque eles estavam passando por algo, né, que eles sabiam que não era normal, era algo sobrenatural, e eles estavam vivenciando aquela aflição, aquele problema, aquela angústia, mas só que tinha uma coisa maravilhosa que eles estavam sentindo, que era plano de Deus. Aquela aflição que eles estavam sentindo era plano de Deus. Maria teria que dar à luz ao nosso Salvador Jesus para salvar o pecado do mundo.
E eles se mantiveram firmes, né, em obedecer a Deus, não se importando com o que ia acontecer, mas Deus, ele honrou a fidelidade de Maria e de José. Deus, ele honrou. E eles casaram e Jesus nasceu, e Jesus deu a sua vida por todos nós e cumpriu o plano de Deus. A aflição da Maria, a aflição de José, nos deu acesso ao céu, nos deu acesso à salvação, que a gente não tinha devido ao pecado de Adão e de Eva. Mas também eu quero estar compartilhando com vocês a segunda aflição, outro tipo de aflição que a Bíblia nos ensina, que foi a aflição de Judas. Judas, ele naquele momento que ele quis fazer a sua vontade, que ele se rebelou, né? Se rebelou, que ele traiu Jesus, ele passou por uma aflição muito grande. A aflição de Judas foi tão grande, que ele se enforcou. Ele tirou sua própria vida, porque ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu do seu erro que ele tinha feito. Ele não buscou o perdão de Jesus. Ele não aguentou, né, o que ele fez. E ele se enforcou, ele se suicidou. Então a gente vê que enquanto José e Maria estavam completamente nas mãos de Deus, Deus estava com eles. A gente vê que Judas andava com Jesus, tomava conta do dinheiro, mas Judas não tinha o seu coração, a sua vida completamente nas mãos de Jesus. Tanto é que traiu Jesus. Traiu Jesus. E o que ele fez com que ele tirasse a sua própria vida. Tudo que ele fez por dinheiro foi inútil, que ele acabou tirando a sua própria vida. E aí eu lembrei agora de uma história de uma filha que chega para sua mãe e de repente diz sim que está passando por muitos problemas. Tirou uma nota muito baixa em matemática. Seu namorado terminou o namoro com ela, né? E que ela tinha uma amiga a qual estava indo embora para outra cidade. Então a gente vê que essa menina estava sofrendo muita aflição. Nota baixa, o término do namorado, término do namoro com o namorado e a perca de sua amiga que ia embora para outra cidade. Mas aí, quando ela falou para a mãe dela, a sua mãe estava na cozinha fazendo o bolo. E aí ela perguntou se ela queria provar um pedaço daquele bolo que ela estava fazendo. E sua filha disse que sim, porque ela gostava muito dos bolos de sua mãe. Então a sua mãe pediu para que ela experimentasse um pouquinho de óleo, só o óleo. E aquela menina disse assim: credo, mãe, credo. E aí a sua mãe pediu para que ela comesse um pouquinho do ovo. E aí a menina olhou assim para ela: mãe, que nojo! Como é que eu vou comer ovo cru? E aí a mãe dela então perguntou para ela se ela queria comer um pouquinho de farinha de trigo. Aí a menina olhou assim para a mãe, aí disse: mãe, a senhora tá normal?
a senhora tá normal? Isso não presta para comer só a farinha de trigo. Aí a mãe olhou para a sua filha e disse assim, é verdade, filha, é verdade. Não dá mesmo para a gente comer todos esses ingredientes isoladamente. Mas quando a gente coloca tudo junto e mistura tudo, o resultado sai maravilhoso. O resultado vem aquele bolo gostoso, delicioso que você tanto gosta. Mas primeiro a gente precisa misturar todos os ingredientes. E assim também é na nossa vida. Deus, ele vai trabalhando na nossa vida com os ingredientes que ele tem. E vai misturando tudo, e às vezes uma coisa é ruim, uma coisa é amarga, uma coisa dói, uma coisa a gente não gosta. Mas Deus, ele vai misturando, que nem o bolo da mãe da menininha lá, da mocinha. E aí, quando ele termina, a gente sai outra pessoa, com o que ele fez na nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas aflições, com as nossas angústias, com os nossos medos, com as nossas percas. Assim Deus vai trabalhando na vida da gente. E a gente sai melhor. E a gente sai às vezes mais maduros, sai pessoas mais seguras, pessoas mais experientes. Deus, ele vai trabalhando na vida da gente dessa maneira. E isso é algo maravilhoso, porque nos faz ver que a vida da gente é um constante aprendizado, onde a gente vai aprendendo com os nossos sofrimentos e com as nossas experiências. Mas para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora eu gostaria de deixar com você a frase dessa semana que diz assim, olha. A frase diz assim: Eu penso que o que sofremos durante nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos é reservada no futuro. Romanos 8:18. Veja bem, nada que a gente passe aqui, nada. Não importa se é doença, não importa se é perda de emprego, não importa se é luto, não importa se é término de relacionamento, não importa se é nota vermelha em matemática, do jeito da menininha, não importa se é doença, não importa nada. O que importa é que a gente, quando estiver nas mãos de Deus, Deus, ele vai agir na nossa vida, igual ele agiu na vida de Maria, na vida de José. Maria não foi apedrejada. Maria não foi apedrejada. E nem foi abandonada pelo José. E nem foi abandonada por Deus. Deus estava tudo nos planos dele e seguiu tudo conforme ele quis. Então também é assim na nossa vida. Mas para acontecer na minha vida e na sua vida, é necessário a gente se lançar nas mãos de Deus. Se entregar nas mãos de Deus. Para que ele faça o quê? Um bolo maravilhoso, delicioso de nossas vidas. Só o ovo? Só o trigo? Só o óleo? Não. Mas Deus, ele vai misturando as circunstâncias, os acontecimentos, e ele vai fazendo da forma dele, do jeito dele. E a gente vai experimentar coisas maravilhosas mais na frente. Mesmo apesar do sofrimento, do choro,
Mas a gente vai dizer assim, olha, que bom, que bom. Eu estou uma nova pessoa. Eu aprendi. Eu saí mais forte. Obrigada, meu Deus. Foi maravilhoso. E é isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém?